E aí galera, tudo bem? Hoje o vídeo começa com uma aula de português sobre as formas nominais do verbo. Existem três formas como o verbo pode se apresentar: infinitivo, particípio e gerúndio. Infinitivo é o próprio nome do verbo, geralmente é terminado em ar, ou ir. Exemplo, cantar, comer e amar. Particípio ele dá uma noção de finalização. Por exemplo, cantado, amado, comido. Já o gerúndio ele indica uma continuidade. Por exemplo, cantando, comendo, amando. Deu pra entender? Tem que estudar mais, hein, minha gente? Mas porque nós não quer estudar. Mas Ana, tem que estudar. Hoje eu começo perguntando, você já ficou com ruim no coração quando viu uma pessoa que vai na igreja só por ir? Já viu alguém que pregava, que cantava, que desempenhava algum ministério na igreja, mas que todo mundo sabia que tinha uma vida dupla ali pós-culto? E digo mais, você já se sentiu assim? Sem vontade de fazer a vontade de Deus? Sem vontade de orar, sem vontade de estudar a Bíblia, sem vontade de testemunhar pra galera da escola ou da facul? Eu já me senti assim, um cristão nominal, um rato de igreja, mas vazio por dentro. Todo mundo pode ser um desses. Mas hoje a gente vai estudar o beabá para não ser assim, para não ser um cristão saco vazio, um cristão que não para em pé. Sabe o que tem que te preencher? O Espírito Santo. E digo mais, sabe o que a gente precisa? A gente precisa do batismo do Espírito Santo. And of the Son, and of the Holy Spirit. Gente, esse batismo ninguém pode fazer por si só. Ele é um dom, ele é um presente que o Deus e o Espírito Santo concede para aqueles que o desejam. O batismo do Espírito Santo, assim como aconteceu lá no Pentecoste, foi aquele momento depois que Jesus foi para o céu, que os seguidores oraram pedindo o Espírito Santo e eles receberam. Foi um momento muito especial. Eles receberam o que eles pediram. E assim também nós podemos pedir e, é claro, receber. Isso é comum na Bíblia? Claro que sim. Dá uma olhadinha em Marcos capítulo 1, verso 8, aqui embaixo. Atos 1, verso 5 também fala sobre isso. Na verdade, no Novo Testamento existem 7 passagens falando sobre o batismo do Espírito Santo. 7. Isso te lembra alguma coisa? Dessas 7, 4 falam sobre João Batista e apontam lá para o Pentecoste, aquele evento que a gente acabou de falar. Nesse contexto, o Espírito Santo ele foi concedido justamente marcando o início dos últimos dias da história da salvação. O interessante aqui é que o batismo ele sempre vem acompanhado do derramamento do Espírito Santo. É meio que um sinônimo ali. Batismo, derramamento do Espírito Santo. Mas olha, eu já vou dizendo que não é algo físico não, ok? É um derramamento espiritual, uma verdadeira enxurrada da presença do Espírito Santo na vida do crente. E como funciona esse batismo? Vou te explicar. O ministério de Jesus Cristo na Terra envolveu duas frentes complementares: nos salvar do pecado e nos conceder o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, verso 38, a gente vê essa dupla experiência, esse complemento. E lá fica muito claro que uma coisa vem logo em seguida da outra. Depois que os olhos dos discípulos foram abertos, eles receberam perdão dos pecados e então o derramamento do Espírito Santo. E Atos ainda tem outros exemplos desse combo de perdão e poder que depois você pode dar uma conferidinha aí. A real é que uma vez que somos batizados em nome de Jesus, nós recebemos o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. E então, num sentido espiritual, nós ficamos com superpoderes. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Funciona da seguinte maneira: o batismo e o recebimento do Espírito Santo indicam juntos um novo nascimento. Um outro detalhe importante é que o batismo do Espírito Santo, que vem em decorrência ali do nosso batismo nas águas, ele é o que nos ajuda a convidarmos outros a viver a mesma experiência. E esses outros, ao serem batizados nesse duplo batismo, eles vão levar outros, que levarão outros e ainda outros e outros e outros. E assim vai. Sabe o que é isso? Missão. Mas olha, não se deixe enganar, porque o batismo do Espírito Santo não é um oba-oba ali que nos enche de poderes miraculosos, muito louco. Não, o poder do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo, como está lá em Romanos 8, verso 9, é mais uma ação interior do que exterior. Quer um exemplo? Pensa comigo. Imagina que esse copo está cheio de água, mas eu quero colocar suco dentro dele. O que eu preciso fazer? Tirar a água para que sobre espaço para o suco. Com o Espírito, ocorre a mesma coisa. Estar cheio do Espírito Santo implica em estar vazio de mim mesmo, morrer para o meu eu, para viver para o Espírito. Assim, eu não faço mais o que eu quero, mas o que o Espírito quer que eu faça. E aí, quer ser cheio do Espírito Santo? Então anota as dicas aí. Olha que são dicas da Bíblia, hein? Primeiro, você tem que se arrepender dos seus pecados, ou seja, desapegar daquele pecado que você tem ali de estimação. Larga ele, meu irmão. Segundo, você tem que confiar na palavra de Deus. E isso envolve pedir com fé. Jesus nos prometeu o Espírito Santo e pela fé nós recebemos esse dom prometido. Terceiro, você precisa ser persistente. Quanto mais pedimos e suplicamos e queremos,
mais nós nos aproximamos dele e somos transformados. Então as nossas orações, elas começam a revelar a nossa determinação e nos preparam para a dádiva. Uma dádiva dos ninjas. Quarto, você tem que obedecer. Afinal, você quer poder para quem? Na Bíblia, amor, fé e obediência sempre andam juntos. Quinto, você tem que ser puro. Não é andando com os chamados escarnecedores, que não possuem o Espírito Santo e não vão te ajudar a possuí-lo também, que você vai crescer. Quem anda no Espírito não anda na carne. Isso pode ser lido e relido sempre que você quiser, lá em Gálatas, capítulo 5. As coisas da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quem pratica isso não vai conhecer o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, esse sim é top. Sabe o que é? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Quem é de Cristo vive limpo, cortando fora tudo que é coisa da carne, só quer saber das coisas do Espírito. E o que aquela aula de português tem a ver com tudo isso? Tanto em João capítulo 1, verso 33, quanto em Atos capítulo 13, verso 52, o termo grego para cheios do Espírito está no gerúndio, ou seja, é uma ação contínua, sempre em andamento. Receber o Espírito é algo contínuo, é um processo, e a gente tem que pedir isso todos os dias. Todo dia é dia de ser batizado, todo dia é dia de pedir a plenitude do Espírito Santo. E como disse lá no nosso guia de estudos, ser cheio do Espírito Santo não significa que tenhamos mais dele, mas que ele tenha mais de nós. E nesse lugar não há espaço para egoístas ou esganados aqui não. E é isso por hoje, galerinha. Valeu pela companhia. Cada vez mais os nossos vídeos estão chegando mais longe. Por isso, hoje eu não vim pedir. Eu hoje venho só para agradecer. Como diria Pedro Valença, valeu galera, valeu gente, #gratidão. Pera aí, mas eu falei que não ia pedir, mas vou fazer um convite, né? Curta, compartilha, deixa um comentário, espalha essa mensagem para seus amigos. Mas acima de tudo, viva isso tudo. Valeu, um abraço, semana que vem tem mais.